nossa própria força, não entraremos no paraíso. Disse-me o Senhor, diz-lhes, não subais, nem pelejeis, pois não estou no meio de vós, para que não sejais derrotados diante de vossos inimigos. Assim vos falei, e não escutastes. Antes fostes rebeldes às ordens do Senhor e presunçosos, subiste as montanhas. Os amorreus que habitavam naquela região montanhosa vos saíram ao encontro e vos perseguiram como fazem as abelhas, e vos derrotaram desde Seir até Horma. Em nossa jornada espiritual, precisamos compreender de uma vez por todas que em nossa própria força não entraremos no paraíso. Não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de quem Deus usa de misericórdia. O relato de Deuteronômio nos mostra o que aconteceu quando tentamos conquistar as promessas agindo por conta própria. Após pecarem por incredulidade, os israelitas tentaram consertar o erro com presunção, pegando armas e dizendo: nós subiremos e pelejaremos. No entanto, o Senhor os advertiu claramente: não subais, nem pelejeis, pois não estou no meio de vós. Ignorando a voz de Deus, eles foram rebeldes e subiram as montanhas confiando em si mesmos. O resultado foi a derrota esmagadora e vergonhosa. Esse triste episódio nos ensina que qualquer tentativa de lutar sem a presença de Deus resultará em tragédia. Sem mim, nada podeis fazer. Você já tentou consertar um erro espiritual agindo impulsivamente e usando a sua própria força? É fundamental percebermos que andar na contramão da vontade de Deus é um claro sinal de que confiamos mais nos nossos esforços do que na graça do Pai para chegarmos à terra prometida. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos em o nome do Senhor. Quando o povo de Israel percebeu que havia perdido a promessa devido à incredulidade, o arrependimento deles foi agir de forma carnal. Agora nós vamos subir. Desobedecemos na primeira, mas agora nós vamos. Mas o Senhor já tinha jurado: vocês não vão entrar, pode ir para o deserto. Em vez de se humilharem sob a disciplina divina, eles pegaram em armas e decidiram resolver a dificuldade do próprio jeito. Nós subiremos e pelejaremos. A palavra diz que eles se mostraram temerários, ou seja, imprudentes e presunçosos. Tentar forçar a entrada na terra prometida, apoiando-se nos próprios instrumentos de guerra, sempre resultará em frustração. O Senhor não precisa do nosso heroísmo, Ele deseja a nossa obediência. Jamais tente correr na frente de Deus ou lutar as batalhas dele usando a força da sua própria carne. Paulo fala, inclusive, diz que as nossas armas não são humanas, mas são espirituais para destruir fortalezas. É fundamental termos a plena consciência de que, sem comunhão com Deus, é impossível entrar na terra prometida, porque os inimigos certamente nos derrotarão. Quando os israelitas tentaram lutar sozinhos e apoiados na sua própria força, a ordem divina foi direta e clara: não subais, nem pelejeis, pois não estou no meio de vós, para que não sejais derrotados. A nossa vitória, irmãos, depende exclusivamente da presença ativa do Senhor. Ele vai diante de nós. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O salmista reconheceu de forma maravilhosa essa mesma verdade ao declarar nossa total vulnerabilidade sem a proteção divina. Salmo 124, de 1 a 3. Comigo. Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado,
quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos. Sem o Senhor no nosso meio, seríamos facilmente consumidos pelos adversários. Satanás, a carne e o mundo iam nos derrotar. Mas maior o que está em nós do que o que está no mundo. Um dos maiores bloqueios para a nossa vitória espiritual é o orgulho. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. A dura realidade é que o soberbo não escuta Deus, aos seus mensageiros e nem a sua mensagem. Por isso seus planos vão fracassar. Quando a arrogância domina, passamos a acreditar que sabemos mais do que o próprio Criador. Foi exatamente essa triste postura de Israel no deserto. Mesmo após ser advertido por Deus por meio de Moisés, o povo escolheu a rebelião. A palavra diz que eles foram presunçosos e tentaram conquistar as montanhas sozinhos, tapando os ouvidos para a vontade do Pai. O resultado foi vergonha e derrota. Séculos mais tarde, o Senhor Jesus nos deixou o ensinamento que deve governar cada passo da nossa caminhada. Diz aí: quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. A escolha estará sempre diante de nós. Inflarmos o próprio ego e colhermos o fracasso da desobediência. Ou curvar-nos em humildade perante o Senhor, sabendo que Ele é que garante a vitória aos que lhe obedecem. Vamos abaixar as armas, calar o orgulho e simplesmente escutar a voz de Deus. Como diz o Eli, quando ouvir a voz, diga: fala, Senhor, que o teu servo ouve. As batalhas ao longo da nossa jornada são inevitáveis, mas a forma como escolhemos lutar define completamente nosso destino. Lembrando que quando Davi vai contra o Golias, ele disse o quê? Quando Davi foi com Golias: eu venho em nome do Senhor dos Exércitos e Ele vai me entregar você nas minhas mãos. Se tentarmos agir com a força do próprio braço, sem a direção e a presença de Deus, os inimigos do caminho para a terra prometida nos derrotarão e nos impedirão de alcançar a terra. Foi exatamente isso que Israel experimentou no deserto. Ao subirem a montanha sozinhos, foram perseguidos como abelhas e sofreram uma derrota humilhante. Hoje, a nossa guerra não é contra os amorreus ou contra o sangue e a carne, mas contra hostes espirituais do mal nas regiões celestiais. Como temos enfrentado o dia mau? A palavra nos chama a uma postura de dependência. Não confie na sua própria inteligência ou força. Sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Apenas vestidos com a armadura espiritual dos céus, conseguiremos resistir aos ataques do inimigo, permanecer inabalável diante das crises e, finalmente, cruzar os portões da nossa morada eterna. É o poder de Deus, é a armadura de Deus, é tudo de Deus, irmãos. Não podemos vencer. Todos nós falhamos e precisamos ter humildade de reconhecer que os nossos próprios pecados nos impedem de entrar na terra prometida. A mancha da nossa desobediência nos desqualificaria para sempre de habitar num lugar santo. No entanto, existe uma esperança gloriosa que muda toda a nossa história. Se Jesus nos lavar, estaremos aptos para entrar no paraíso. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O apóstolo João teve a visão indescritível daqueles que venceram as aflições deste mundo e chegaram à glória. Como eles
conseguiram entrar lá? Como é que o narrador João, no Apocalipse, diz, olha, chegaram os que vieram da grande tribulação. Eles não confiaram no seu próprio esforço, mas lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. É o sacrifício perfeito de Jesus que retira toda a nossa culpa. Se o peso dos nossos erros parece grande demais hoje, corramos para a cruz. Deixemos que o sangue de Jesus nos purifique de todo pecado. O nosso amado Cordeiro está pronto para nos lavar e nos apacentar e nos guiar até as águas da vida. Naquele dia, ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. A viagem é difícil, mas a chegada valerá a pena.